posicionamento tem a ver com você deixar claro, fincar a sua bandeira. Ó, eu sou isso aqui. Eu sou uma empresa que faz isso dessa forma. Eu sou uma padaria que entrega o pão francês mais crocante aqui do bairro. Claro, falei crocância, não falei outra coisa, do bairro. Então, crava a bandeira. Então, o posicionamento, Matheus, ele tem essa facilidade de comunicar com o mercado com mais clareza. Isso facilita muito, sabe o quê? As vendas. Então, realmente, o posicionamento ele tem uma relação direta ali com o fato de você ter mais lucro e ter dinheiro em caixa. E, de novo, né? Quem não se posiciona bem vai ser mais um que está no mercado, vai ter mais dificuldade para vender. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Seja muito bem-vindo ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro para viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, estou aqui mais uma vez com o Tederaldo e o tema de hoje é posicionamento no mercado. A chave para tornar a sua empresa mais lucrativa. Antes da gente começar, eu quero te convidar a curtir esse vídeo aqui, compartilhar, já sair compartilhando para os seus amigos empresários e se inscrever no nosso canal para não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso podcast. Bom, Tederaldo, hoje a gente vai falar sobre o posicionamento das empresas no mercado, né? Mas antes de a gente entrar mais a fundo nesse podcast, nessa conversa de hoje, eu queria que você explicasse para a gente aqui, para os nossos amigos empresários, o que seria esse posicionamento? Os empresários estão cientes desse posicionamento e eles sabem que, dependendo do posicionamento que ele tomar, ele vai tornar a empresa mais lucrativa? Ele tem noção disso? Bom, Matheus, a pergunta. Veja, eu diria que as pessoas têm uma ideia do que seria posicionamento, então o nome até leva a crer que, né, nos dá uma ideia do que seria isso, mas os empresários ainda têm muita dúvida sobre posicionamento, sabe? Não só sobre como se posicionar, mas também exatamente o que é o posicionamento no mercado. Isso é menos, quer dizer, esse problema existe menos numa grande empresa, acontece mais nas pequenas e médias empresas. Apesar de que eu tenho visto algumas empresas maiores, sabe? Empresas assim com 100, 200 funcionários, até com 500 funcionários, com alguma dificuldade também de entender como é que se faz esse posicionamento da maneira adequada. Então, tem sim essa dúvida ainda do que seria isso, e quando se fala da relação de posicionamento e lucro, aí eu acredito que a dúvida que os empresários têm ainda é maior, sabe? Qual é a relação, né? Se existe realmente uma relação entre lucro, né? Foi a pergunta que você me fez, e posicionamento da empresa no mercado. Tederaldo, existe mesmo essa relação entre posicionamento e lucratividade de dinheiro em caixa? Por que o posicionamento seria tão importante para aumentar os lucros da empresa e fazer com que ela tenha dinheiro em caixa para ficar com mais tranquilidade? Existe uma relação direta, Matheus, né? Nem indireta, né, entre você se posicionar no mercado e você ter uma empresa que é mais lucrativa e também tem dinheiro em caixa. Uma empresa que não tem um posicionamento firme, forte, claro no mercado, ela vai ter muito mais dificuldade para ter lucro do que uma empresa que está bem posicionada, né? Porque, né, vamos tentar explicar isso da maneira mais simples possível. Quando você tem um posicionamento forte no mercado, quer dizer, as pessoas reconhecem você rapidamente no mercado, você vai brigar menos por, digamos, preço, né? Quando você não tem posicionamento, você é igual a todo mundo. Então, né, tem várias padarias para comprar o meu pão. Ora, se não tem nenhuma padaria que se posiciona diferente de uma para outra, e eu estou usando a padaria aqui só como exemplo, eu posso comprar pão francês de qualquer padaria, não é verdade? Agora, quando você tem uma padaria que tem um posicionamento muito marcante, eu vou preferir comprar da sua padaria, e quando eu prefiro comprar de você, eu vou fazer com que você venda mais. Quem sabe você vai vender até por um preço maior do que os outros, que são todos iguais, entende? Então, realmente, o posicionamento ele tem uma relação direta ali com o fato de você ter mais lucro e ter dinheiro em caixa. E, de novo, né, quem não se posiciona bem vai ser mais um que está no mercado, vai ter mais dificuldade para vender, vai ter mais dificuldade para vender para a pessoa certa, e aí é por isso que o posicionamento é tão relevante para tornar a empresa lucrativa, e foi uma das razões, né, Matheus, da gente ter gravado esse podcast. E eu queria saber, assim, posicionamento de uma empresa no mercado e diferencial competitivo é a mesma coisa? São a mesma coisa? São similares ou tem alguma diferença entre os dois?
É uma boa pergunta essa, porque a gente pensa que é a mesma coisa, pensa que diferencial e posicionamento é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Claro que para você se posicionar no mercado, o ideal é que você tenha um diferencial, né? Mais do que o ideal, eu diria que seria necessário mesmo você ter um diferencial, né, para se posicionar no mercado. Senão, como é que você vai se posicionar? Mas são coisas diferentes. Como o próprio nome diz, um diferencial é algo que você tem que o seu concorrente não tem, ou você tem o que ele tem, mas de uma maneira diferente, né? Quer dizer, esse seria um diferencial. O meu diferencial pode ser um prazo de entrega, eu entrego mais rápido do que o meu concorrente, pode ser o preço também, se eu quiser me posicionar dessa forma, né? Então, esse é o diferencial. O posicionamento é como é que você vai se comunicar com o mercado, como é que você vai se apresentar para o mercado para dizer quem você é e onde é que você vai fincar a sua bandeira, percebe? Então, você usa o seu diferencial para que você se posicione no mercado, quer dizer, vai além do diferencial propriamente dito. Você pega o nosso caso aqui, que a gente, né, nós ajudamos pequenos e médios empresários a terem mais lucro e terem dinheiro em caixa. Qual é o nosso diferencial? O nosso diferencial é que a gente não faz qualquer coisa. A gente tem um treinamento sobre gestão, mas esse treinamento sobre gestão, ele é para ajudar uma empresa, pequenas e médias empresas, a gente não ajuda grandes empresas, pequenas e médias, a fazer o quê? A aumentarem o lucro, a tornar o negócio lucrativo e terem caixa para viver com tranquilidade. A gente até usa essa palavra, viver com tranquilidade. Quer dizer, eu não digo assim, ter dinheiro em caixa, eu digo ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Então, eu cravo uma bandeira mesmo, né, uma estaca ali na. Estaca, não sei se é um bom termo, mas cravo uma bandeira ali na mente do nosso cliente, né, do nosso aluno, percebe? E esse é um posicionamento marcante. E o nosso diferencial está lá atrás, né? Nosso diferencial é tratar só sobre lucro, é pequeno e médio empresário, não é verdade? Agora, se eu tivesse esse diferencial e não comunicasse isso para o mercado, não adiantava de nada. Então, essa seria a diferença de posicionamento e diferencial. Então seria o seguinte: o diferencial da empresa competitiva, o que ela oferece a seus clientes, colocaria ela na melhor posição dentro do mercado. O posicionamento dela iria melhorar por ponto diferencial, seria isso, né? Boa, boa, exatamente isso, exatamente isso. Se eu tiver um diferencial muito. A mesma coisa de outras empresas que todo mundo faz, você vai estar na posição lá embaixo, que não vai ter tanta, não vai ter, na verdade, vai ter muita competição com outras empresas, né? Agora, se o seu diferencial for bem diferente, literalmente diferente, você vai estar acima das outras empresas que apresentam a mesma coisa, né? Seria isso. Perfeito, exatamente, perfeito, é isso aí. Mas para a gente entrar agora mais fundo aqui no assunto, Geraldo, do nosso podcast de hoje, né? Você pode explicar com mais profundidade o que seria exatamente o posicionamento de uma empresa? Bom, essa é uma pergunta muito boa, e aí vamos deixar claro isso aqui para os nossos empresários e empresárias. O posicionamento é a maneira com que você é percebido pelo seu potencial comprador, que a gente chama consumidor, cliente, né? Você pode chamar cliente também. É como você é percebido, quer dizer, como é que ele lhe vê. É algo relacional, sabe? Não necessariamente é como você é, mas ele como vê você. Então, da maneira com que ele lhe vê, você está posicionado adequadamente no mercado ou não. Percebe? Isso é uma coisa bem interessante. E isso vai ter uma relação total com, né, o que você fala para o mercado, o que você escreve, como você vai se posicionar, por exemplo, nas redes sociais, nas mídias sociais, né? Tudo isso tem a ver com a maneira com que você se coloca no mercado, percebe? Você imagine você numa multidão, né? Saindo um pouco da empresa, você numa multidão. Você vai num evento, aí eu estou procurando o Matheus no evento. Então, um evento lá com 1.000 pessoas. E aí você, de repente, no meio do evento, começa a gesticular assim para mim, né? E o seu posicionamento naquela hora é dizer, eu estou aqui, ó. É isso que é posicionamento. Eu vou olhar e vou ver, opa, é Matheus que está lá, ó, falando, acenando para mim. Ou você vai estar vestido de uma maneira tal, está todo mundo assim como eu, de camisa azul. Aí você vai estar vestido de camisa amarela, vai estar todo mundo de camisa azul. Então você vai estar posicionado
de uma forma diferente dos outros, estou usando dizer para ficar bem claro para o empresário, e eu rapidamente vou reconhecer você ali no meio da multidão, sabe? Isso acontece também, sabe aonde? No nosso meio social. Você vai para uma reunião com seus amigos, vai para um bar, vai para um restaurante, vai para a casa do amigo, né? E sempre tem naquela turma ali, não tem? As pessoas que falam mais, as pessoas que contam piadas, as pessoas que são consideradas mais intelectuais, né? Que sabem mais das coisas. E aí essas pessoas têm, vou colocar entre aspas, não é entre aspas, não, um posicionamento ali naquele grupo. Entende? Então, isso é posicionamento. Se a gente vai para a empresa agora, né, é a maneira com que a empresa não, o posicionamento seria a maneira com que você vai ser visto pelo seu cliente, né, com algum diferencial. Ele vai lhe ver, vai lhe admirar, vamos dizer assim, de alguma forma, sabe? Vai perceber alguma coisa diferente em você. Ele vai precisar lhe admirar para poder você ter um posicionamento. Senão, se ele não lhe admirar, esse é um posicionamento ruim, né? Um posicionamento bom é aquele que ele olha para você e admira. Você falou aí, Tuderalda, sobre me admirar, né? Mas me admirar em que sentido, né? Como assim o cliente me admirar? Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso? Boa, boa, boa. É o seguinte, ele vai lhe admirar em alguma questão, algum aspecto que tem, o seu produto tem, o serviço que você presta também tem, ou ele pode admirar a sua empresa como um todo, ou admirar a maneira com que você fala com ele, com que você se comporta, né? Não tem, às vezes, a gente vai num restaurante e diz assim, um restaurante pequeno, né? Que a gente sabe que vai encontrar o dono lá, e a gente diz assim, esse lugar não é nem tão boa a comida, não é ruim, né? Mas a comida não é nem tão boa assim, mas o cara é tão simpático, sempre recebe a gente muito bem, tem um bom papo, né? Sempre fala de uma coisa agradável, não tem essas coisas, aí você vai lá, às vezes, só para encontrar aquela pessoa. Então, às vezes, ele admira, eu acabei de falar, né, de algo que eu lhe admiro. Entende? Então, vou repetir, produto ou serviço, a empresa, quem é que não admira, por exemplo, né, a Microsoft? Bom, tem gente que não admira, mas muita gente admira a Apple, a Samsung, são empresas gigantescas, né? Usando aqui esse exemplo só como exemplo, apesar de a gente saber que a gente fala aí para pequeno e médio empresário, né? E, então, é nesse sentido. E tem outra coisa importante, aproveitando a sua pergunta, que ele precisa lhe admirar e também de maneira mais rápida, não é só admirar. Ele tem uma história de uma velocidade nesse momento da admiração, mas isso a gente explica melhor, primeiro voltando aí, né, para a história de ele admirar. Então, você pega, a gente tem alguns alunos, tem um aluno que ele diz assim, doutor Heraldo, eu nunca trazei um fornecedor na minha vida, e ele tem uma empresa, se eu lembrar que a empresa de Costa tem mais de 40 anos, eu acho que é por aí, 40 anos, e ele me diz assim, eu nunca atrasei um fornecedor. Então, ele tem um posicionamento junto aos fornecedores, eu não estou falando aqui do cliente, mas os fornecedores que ele nunca atrasou na vida deles. Imagina uma empresa que nunca atrasou um fornecedor em 40 anos, né? Em relação aos clientes, ele me diz assim, eu nunca atrasei também a entrega de um produto. Ou se o cliente vem na minha loja e não tem o produto, eu digo para ele que eu vou entregar amanhã, às 10 da manhã, eu entrego para ele às 10 horas da manhã. Eu não tenho um atraso entregas para o meu produto. Então, é um posicionamento de quê? De eu não atraso a entrega para você. Ele vem de material de construção, e material de construção, né, você tem que ter essa pontualidade. Imagina que você atrasa a entrega, né? Já outro aluno meu me diz o seguinte, eu até visitei ele aqui no restaurante, ele me diz, 90% dos meus produtos aqui no restaurante são produtos naturais. Eu só uso ali 10% de ingredientes artificiais, porque não tem jeito, né? Tem coisa que eu tenho que usar o sal, né? Ele fala que usa, coisa assim, açúcar, né? Mas o resto é produto natural, ou seja, veja que posicionamento, né? Forte, né, Matheus? Posicionamento muito claro. Então, isso é o que a gente chama de posicionamento em que eu vou olhar para você e vou dizer, esse cara é bom nisso que ele faz. E aí tem uma coisa, né? Não sei se você já ia me perguntar isso, mas já vou falar, que é o seguinte, esse posicionamento que você fala, que é essa coisa de você admirar, né? Ele tem que também ter uma certa velocidade, eu estava dizendo isso, porque se for muito lento essa admiração, não é que não adianta, mas
o posicionamento fica melhor se ele lhe reconhecer rapidamente. Vou explicar isso para você entender melhor. Para os empresários, né? Eu falei você, mas principalmente para os empresários e empresárias que estão nos ouvindo aqui entenderem melhor. Você imagina que você está procurando ali na internet. Internet, por que eu falei internet agora? Porque a internet distrai a nossa cabeça o tempo todo, né? Você está procurando na internet uma empresa para fazer uma festa de aniversário do seu filho, tá? E aí você está ali olhando na internet, quem faz bolo, quem faz recepção. Imagine, Matheus, você na internet. Imagine você, empresário na internet. Quantas empresas não deve ter que fazem isso que eu estou acabando de dizer? Você vai se distrair, né? Você está ali passando né, as páginas e olhando. Então, tem que ser uma coisa assim, que você está olhando ali na internet e você bateu o olho rapidamente, você diz, opa, essa aqui, por alguma coisa ali, algo que está escrito, alguma imagem, me chamou a atenção muito rapidamente, percebeu? E eu vou olhar ali, não vou me distrair com outras questões mais. Então, essa coisa de ser rápido também é muito importante. Muito legal, Tedraldo. E realmente eu acho que eu trago isso para mim, né? Essa questão de admirar o cliente, admirar a empresa. Eu digo isso, por exemplo, não sei se posso citar aqui mais, por exemplo, Spotify. Independente da hora que você entra no Spotify no dia, manhã, tarde, noite, fala bom dia, Matt, boa tarde, Matt, boa noite, Matt. Então, tipo assim, já é um atendimento personalizado, me faz me apaixonar mais pela empresa. E muitas empresas têm adquirido isso para si, uma personalização do atendimento ao cliente. Então, isso faz muito sentido. E com certeza traz mais lucratividade, né? Então, assim, quando a empresa tem um bom posicionamento, as pessoas vão querer comprar mais da própria empresa, é isso mesmo? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E aí onde vem o aumento do lucro, né? Quer dizer, com um posicionamento forte, nisso tudo que eu acabei de explicar, vai levar as pessoas, os consumidores, a comprarem mais de você. Se você tem duas empresas que fazem exatamente a mesma coisa, imagine duas empresas com diferenciais iguais, né? Elas se destacaram no mercado, vamos pensar que todas as duas têm um prazo de entrega assim, imbatível, tá? Dois restaurantes que fazem delivery, vamos pegar esse exemplo, que tem um prazo de entrega ali que nunca atrasa. Muito bem, quem que vai ganhar nessa briga? É quem se posicionar melhor. As duas têm a mesma qualidade, mas essa vai conseguir usar técnicas e instrumentos onde ela vai se posicionar melhor. Eu vou olhar, vou localizar ela mais rapidamente na internet, onde quer que seja. Como esse exemplo que você deu, um posicionamento muito forte, né? E aí isso vai fazer com que as pessoas comprem mais dessa empresa. Por que isso? Porque a gente, Matheus, nós, como seres humanos, nós preferimos comprar dos campeões. A gente não quer comprar dos perdedores, não. A gente quer comprar dos melhores. Eu só vou comprar do que não é melhor se eu não puder. Eu só vou deixar de comprar um carro, né, que é o melhor do mercado se eu não tiver dinheiro para comprar. Mas se eu puder, eu vou comprar dele, né? Então, sabe? Os campeões, e o campeão está aqui, ó. Estou mostrando para você, ó. Eu trato você de maneira personalizada, no exemplo que você deu, ó. Vem para cá que eu vou comprar deles e acabou. Eu lembro que, quando eu comprei o meu primeiro carro importado, lembro muito bem dessa história, me prometiam nesse carro que eu comprei que o carro era super seguro. Tem até uma história assim, esse carro não vira de jeito nenhum na estrada. Não sei se era verdade, né? Mas aquilo era um posicionamento forte. E aquilo me atraiu. E eu resisti muito, né? Porque era mais caro do que os outros. Eu resisti muito, porque eu tinha filho pequeno naquela ocasião, e aí eu digo assim, fiquei pensando assim, mas será que eu vou... Estamos falando de lucro aqui, né, Matheus? Eu e você. Será que eu vou colocar mais dinheiro nessa empresa? Será que eu vou comprar esse carro, né? Será que eu vou permitir que ela tenha mais lucro? Ou eu deveria usar esse dinheiro para outra coisa? Mas eu viajava muito nessa época, e aí eu achava que aquele carro, para mim, era muito importante, porque me dá mais segurança, né? Você tem uma ideia, resumindo a história, numa das viagens que eu estava fazendo para uma cidade que morava próxima, eu estava viajando no carro, e numa subida, numa lombada assim, né? Uma lombada normal na estrada, quando eu subi aqui, tinha um carro cruzando na minha frente. Ó, eu subi aqui, um carro cruzando, em uma certa distância, mas eu vim em velocidade, eu joguei o carro para o acostamento, e quando eu joguei o carro para o acostamento, eu já sabia que eu ia cair na ribanceira.
que, sabe, eu joguei porque eu não tinha opção, ia bater o carro, e eu tentei controlar o carro pelo acostamento, e não é que o carro segurou, ele entrou pelo acostamento, eu voltei ele e consegui frear, né? Ou seja, aquele carro que, né, por conta do posicionamento, que eu não estou falando daquele carro, estou falando do posicionamento, eu salvou a minha vida, provavelmente, né? Eu teria me machucado muito se tivesse sofrido um acidente naquela ocasião. Então, daí, né, como o posicionamento é importante numa hora como essa, e como ele fez essa empresa vender muitos carros, né, e aumentar o lucro e a lucratividade dela. É isso que eu ia falar, né? Que com certeza você contou essa história para seus amigos, essa história foi passando, pô, vou comprar esse carro também, vou comprar, porque é seguro, seguro para viajar, seguro para minha família. Então, com certeza gerou mais lucros para essa empresa, né? Mas agora, Tederaldo, queria ouvir um pouquinho de você, no seu caso, na sua empresa, né? Tem sido difícil posicionar a empresa ali no mercado? Como é que está sendo essa experiência para você? Conta para a gente um pouquinho. Posicionamento nunca é uma coisa muito fácil, né? Eu diria que a coisa mais difícil do posicionamento, para você, empresário e empresária que está nos ouvindo, mais difícil de todos do posicionamento, não são as técnicas, não é isso, é você saber dizer não para um monte de coisa, porque para você se posicionar, tá? Você precisa aprender a dizer não, mas como assim, Adriano, dizer não? Bom, vai ficar claro, vamos ficar claro, vou explicar isso para ficar claríssimo, cristalino. É o seguinte, quando a gente começou esse projeto, né, da segunda empresa que eu tenho, né, que eu tive a empresa de tecnologia, depois nós abrimos essa empresa aqui, que é uma empresa no ramo da educação. Hoje a gente ensina pequenos e médios empresários a tornarem o negócio mais lucrativo e terem dinheiro em caixa para viver com tranquilidade. Quando a gente começou a fazer isso, quando eu comecei a fazer isso, eu lembro que eu comecei a fazer de uma maneira mais ampla, sabe? Meu posicionamento era meio solto, ou seja, eu queria fazer isso, mas não era lucro só. Eu queria melhorar a gestão da empresa como um todo, eu queria fazer isso para qualquer tipo de empresa, porque a maior parte da minha vida eu tinha atendido a grandes empresas, e eu ficava em dúvida, será que eu, agora nessa nova empresa, devo ajudar grandes empresários ou pequenos empresários? E devo ajudar empresários de todos os setores ou de algum setor específico? Então, eu fiquei navegando durante algum tempo sem querer dizer não. Eu queria, claro, como todo mundo, né? Eu queria abraçar o mundo e ajudar todos os empresários do Brasil, né? Eu tinha até um projeto, tenho ainda, né? Ajudar empresários fora do Brasil também, mas, entende? Empresários não só para lucro, mas para fazer a empresa crescer, se desenvolver. E aí eu fui cada vez dizendo mais não. E cada vez mais a gente foi tendo foco. E cada vez mais o nosso posicionamento ficou claro no mercado. Então, por exemplo, quando uma grande empresa às vezes bate na nossa porta e pergunta, você dá uma consultoria para mim? Não, eu não dou consultoria. A gente não faz consultoria hoje aqui, né, Matheus? A gente aqui só faz capacitação para empresários. Aí vem outra pergunta. Você capacita também a minha equipe? Não capacito a sua equipe. Eu capacito você, que é o dono da empresa. Veja como eu estou me posicionando com muita clareza. Você faz isso para qualquer empresa? Não faço para qualquer empresa. Eu faço para uma empresa que tem 5 funcionários ou mais. Claro, toda vez que a gente fala isso, nós abrimos um parênteses, dizendo que se o empresário é pequeno, menor do que isso, tem menos de 5 funcionários, mas quer crescer, quer um dia ter mais do que 5 funcionários, a gente ajuda também. Mas aí a gente foi cada vez se posicionando mais, sendo mais específico, e você percebe que eu estou falando menos de diferencial, né? Eu estou falando mais de posicionamento mesmo. E aí, nós hoje temos muita tranquilidade nesse posicionamento. A gente fala isso com muita clareza, com muita facilidade, né? Mas sua pergunta foi se a gente teve dificuldade, né? Se eu tive dificuldade com isso. Claro, tive também, porque, né, assim como tive na empresa de tecnologia, é um processo de aprendizado e de dizer não. Você tem que dizer não para um monte de coisa. Então, agora você tem um diferencial e um posicionamento bem interessante, né? Comparado a outras empresas do ramo de educação que você faz. Mas vamos lá. Por que o posicionamento é tão importante assim para tornar a empresa lucrativa, Deraldo? E para fazer com que ela tenha dinheiro em caixa relevante? Por que o empresário tem que estar ali focado
em ter um posicionamento no mercado? Eu vou responder essa sua pergunta aqui contando uma historinha que vai ficar claro isso, né? Que é o seguinte, eu não sei você, Matheus, quem está me ouvindo, se gosta de coxinha de galinha, empada, né? Pastel. Eu sou... Será que tem alguém no mundo que não gosta disso? Mas eu sou fanático por exatamente, se você colocar na ordem, coxinha de galinha, empada e pastel, empada vai ganhar. Eu adoro os três, mas a empada vai ganhar, né? E aí tem uma empresa que eu vou aqui, eu não vou falar o nome dela, a gente não está fazendo propaganda, não ganhamos nada com isso, mas é só para quem nos ouvir entender melhor o que eu estou falando, mas também quem não souber quem é a empresa, eu vou esclarecer essa melhor. Tem uma empresa chamada Offner, aqui em São Paulo, e que ela tem uma empada que, assim, é uma coisa do outro planeta, uma coisa maravilhosa. De novo, pessoal, não estou fazendo propaganda aqui da empresa, viu? É porque, como eu sou fã de empada, sabe aquela empada que ela não é muito grande, ela tem um tamanho ideal, ela é extremamente... O recheio dela é incrível, eu gosto muito de empada de palmito, né? A massa também não é aquela massa gordurosa demais, sabe aquela massa enjoada? Olha, eu sou fã dessa empada, infelizmente tem que falar dela desse jeito. Começa a ficar com água na boca. Bom, e quando eu quero comer uma empada aqui em São Paulo, sempre que eu posso, estiver no meu caminho, eu vou lá direto na OFA. Bom, mas você sabe quanto é que custa uma empada na OFA? Custa, posso errar aqui, mas ela custa em torno de R$ 13. Uma empada, R$ 13. Ou seja, se você olhar uma empada ali, padrão de mercado, ela vai custar 5, 6, 7 já está passando ali do, né? Até porque eu estou falando de uma empada pequena, uma empada grande. Por que eu pago R$ 13 por uma empada? Por tudo isso que eu acabei de dizer para você, né? De novo, aqui estou com água na boca, olha. Porque o ambiente é incrível, eles reformaram, inclusive, agora todas as lojas, colocaram umas poltronas, umas mesas, o atendimento dos funcionários é muito bom. Não era tão bom no passado, mas agora está muito bom. Ou seja, ele tem um posicionamento ali de vender salgados, né? E eu não li isso em lugar nenhum, viu? Eu tô falando pelo que eu sinto dele, né? Você, de que é atender, né? Vender salgados, mas vender salgados no nível, assim, de alta qualidade e com um ambiente mais sofisticado. E aí eu vou lá, porque sou bem atendido e como a empada melhor do mundo. Então, certamente, isso que eu acabei de dizer, aumenta muito o lucro da empresa, porque se as pessoas pagam R$ 13 por uma empada, quando poderiam pagar 5, 6, né? Claro, essa empresa está tendo muito mais lucro. Por quê? Porque ela tem um posicionamento claríssimo. Vai quem quer lá. Quem quer comprar uma empada barata, não vai lá. Vai comprar em outro lugar, né? Às vezes a empada até boa, viu, barata também, mas não vai lá, vai comprar em outro lugar. Então, esse é o primeiro grande, você perguntou, benefício, né? Razão, motivo, né, pelo qual o posicionamento leva tanto a questão do lucro. O segundo benefício é que fica mais claro você se comunicar para o mercado, sabe? Lembra que eu falei que o posicionamento tem a ver com você deixar claro, fincar a sua bandeira. Ó, eu sou isso aqui. Eu sou uma empresa que faz isso dessa forma. Eu sou uma padaria que entrega o pão francês mais crocante aqui do bairro. Claro, falei crocância, não falei outra coisa, do bairro. Então, crava a bandeira. Então, o posicionamento, Matheus, ele tem essa facilidade de você comunicar com o mercado com mais clareza. E isso facilita muito, sabe o quê? As vendas. As vendas ficam mais, não vou dizer fáceis, mas ficam mais fáceis, porque não tem muita dificuldade de você entender quem é esse cara, quem é Matheus, né? Quem é esse cara que está aí do outro lado? É o cara que tem esse funcionamento, sabe? E eu poderia dizer que um terceiro benefício, que está tudo junto, né? Está tudo meio que, sabe, integrado, é você atrair o cliente ideal para a sua empresa. Nós temos batido com essa tecla aqui, né, Matheus? Várias vezes. Você, empresário e empresária que nos segue, deve estar cansado de ouvir isso. Você não pode, não deve vender para todo mundo. Ah, mas eu quero vender para todo mundo. Não deve vender para todo mundo. Você deve vender para o cliente, adivinha? Que vai trazer o quê? Mais lucro para a sua empresa, que é o seu cliente ideal. Então, se eu vou lá, na Offer, e saio falando que a coxinha, a empada, né, é cara,
eu fui explorado aqui, eu não sou o cliente ideal deles. Eu sou o cliente que vai fazer com que eles tenham prejuízo e não lucro. Eu individualmente. Mas se eu vou lá e conto essa experiência que eu acabei de dizer, eu sou o cliente ideal deles. E quando você se posiciona e comunica esse mercado com muita clareza, as pessoas que estão lhe ouvindo falar, sabe? Elas são atraídas pela sua mensagem. Veja que coisa maravilhosa. Você atrai os clientes que vão comprar mais de você, que vão falar bem de você, que vão, né? Você até deu o exemplo do carro, as pessoas vão falar, não, você vai falar para outras pessoas, eles vão espalhar que aquele carro que você comprou era um carro bom. Então, atrair o cliente ideal é outra vantagem enorme do posicionamento para você ter mais lucro na sua empresa e dinheiro em caixa. Muito bom. Até eu fiquei com água na boca aqui, no horário de almoço é fogo, né? E aqui no Rio não tem essa empresa de empadinha, não. Nunca ouvi falar, não. Muito interessante. Então, você E já está me existe algum... devendo, você já está me devendo ali, interrompi para dizer que você já está me devendo uma visita aqui a São Paulo. Quando você vier, eu faço questão, até porque eu, né, vou comer tudo isso lá. Não vai ser um sacrifício lhe levar, não, vai ser ótimo. E aí você vai experimentar a empada, e a coxinha deles também é espetacular. Tudo lá é bom. Com certeza. E quando você vier também aqui em Cabo Frio, te leva para comer um peixe. Você gosta de frutos do mar? Eu adoro frutos do mar. O peixe, camarão aqui, delicioso. Qual é o posicionamento dessa empresa aí do peixe? Fala aí para mim. Rapaz, o posicionamento deles é... Eles trazem uma personalização no atendimento, desde a reserva até de quando você chega lá. Chega lá, a mesa está preparada para você, com o seu nome e tudo mais. É um valor alto, mas que vale, entendeu? Vale você estar ali sendo bem recebido pela empresa. Aquilo que você falou lá atrás, né? O contato com o cliente é muito importante, então é muito legal, muito bacana. Legal. Já estou mais motivado ainda e a Cabo Frio. Cabo Frio, né? Cabo Frio, litoral aqui do Rio. Legal. Mas vamos lá, Matheus. Seguindo aqui, existe algum benefício adicional que a empresa consiga conquistar, que tenha mais lucro através de um bom posicionamento dela? Tem sim, Matheus, tem sim. E é o seguinte, lembra que eu falei que a gente precisa dizer muito não, né, na nossa vida? Depois eu dei o exemplo, né, que a gente queria fazer tudo, atender todos os empresários, decidimos focar ali num empresário bem específico. Então, quando a gente faz isso, diz não para muita coisa, a gente enxuga a empresa, foca, passa a ter uma linha menor de produtos e de serviços, a empresa fica mais simples. E quando ela fica mais simples, primeiro, dá menos trabalho para a gente administrar o negócio. Ela nos alivia como empresário, faz com que a gente ganhe menos tempo não, né? Pelo contrário, faz com que a gente ganhe mais tempo, a empresa roda mais fácil, ela fica menos dependente da gente, porque é uma empresa mais simples, entendeu? E aí, claro, em cima disso tudo que eu acabei de dizer, como ela fica mais leve, ela roda melhor e ela vai dar mais lucro, ela vai ser mais produtiva, mais eficiente para fazer a máquina rodar, entendeu? É um carro cheio de coisa, que você bota um monte de peso nele, né? Ele vai gastar mais combustível. Uma empresa mais leve, um carro mais leve vai gastar menos combustível, entende? Então, esse benefício, foi boa essa pergunta, porque ele né? Digamos assim, também mais difícil medir, né? Porque é mais subjetivo, mas é enorme esse benefício. O que eu vou te perguntar aqui agora é tema para um outro podcast, mas eu não poderia deixar de te perguntar, né? Tem algum passo a passo? Você pode passar algum resumo para a gente aqui, bem rapidinho, de alguma técnica essencial para o bom posicionamento da empresa? Tem sim. Como você falou, isso cabe um podcast, né? Existem passos aí para você fazer esse posicionamento, mas eu diria que o posicionamento, para resumir isso aqui para você, o posicionamento vai ter a ver com aquilo que você vai falar para o mercado, né? E que você vai escrever para o mercado. Então, provavelmente, quando você liga para esse restaurante de Cabo Frio para fazer uma reserva, a pessoa vai lhe dizer, não, tranquilo, não se preocupe, pode vir na hora, que não sei se ela usa essas palavras, né? Mas ela usa algumas palavras que lhe convence que ela vai fazer uma mesa exclusiva para você, com o seu nome, no horário que você quiser, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, aquilo que você fala e aquilo que você escreve aonde? Nas mídias sociais, por exemplo, no seu site, num e-mail que você manda para o seu cliente, uma mensagem que você posta no grupo do WhatsApp, é o seu posicionamento. Lembrando que o que você fala
é importante, lógico, mas o que você faz é mais importante ainda do que o que você fala. O que vai adiantar o restaurante falar tudo isso que você acabou de dizer, e aí você vai lá, não está a sua mesa, atrasa, entrega, e por aí vai, né? Eu fui num restaurante, um lanchonete em São Paulo, aqui no sábado com minha mulher, a comida não é boa, não, é maravilhosa, mas sempre atrasa. Eu fui porque é irresistível a comida. Sempre atrasa, mas sempre. Uma vez atrasou 10 minutos, dessa vez eles atrasaram 35 minutos. E o dono é engraçado porque ele diz assim, hoje a gente está um pouquinho atrasado, ele está sempre atrasado. Mas eu fui porque a comida é... Então não adianta você falar que você, né, tem esse posicionamento se você não cumpre, porque o que vai valer, no final das contas, é o que acontece na prática, né, na vida real. E aí, uma última orientação aqui para o empresário é que a sua mensagem, isso que você fala e que você escreve, ela precisa ser muito simples, simples, para a gente entender rapidamente, né? E precisa ser afiada, precisa ser uma mensagem afiada. Mas como assim afiada? Afiada porque ela precisa passar rapidamente aqui, ó. A gente tem um cérebro aqui, essa parte frontal aqui da nossa cabeça, que é um cérebro que a gente chama que é pré-histórico. Essa parte aqui, não sei se você sabia disso, os empresários que estão me ouvindo sabem disso. Talvez saibam, que a gente já falou mais de uma vez, que nos segue aqui, né? Mas isso aqui é meio pré-histórico mesmo. O que é pré-histórico? Aqui passam mensagens muito simples. Se for uma mensagem muito complicada, muito longa, muito grande, ela não vai passar. Eu vou me desconectar e vai embora. Então, ela tem que ser afiada, por isso que eu uso o sistema afiado, que vai passar aqui rapidamente. Então, voltando ao seu exemplo, quando você diz que ele faz um atendimento personalizado, eu já entendi o que é. Já passou por aqui. Claro que ser personalizado tem um monte de coisa, mas isso vem depois. Aí depois eu vou lhe perguntar, mas Matheus, o que você está chamando de personalizado? Vem depois, entendeu? Primeiro precisa passar por aqui. Então, você, né, se está pensando em ter um posicionamento, precisa ter um posicionamento com essa clareza, com essa simplicidade e com esse fato dela ser afiado, né? Tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é o seguinte: imagine que você tem uma loja que fabrica salgado, não, sapatos. Vou usar sapato porque eu gosto muito desse exemplo. Quando eu digo para você assim, Matheus, ó, eu vendo sapato macio e confortável. Tem alguma dúvida? Teve alguma dúvida do que eu falei? Não. Passou rapidamente aqui, não passou por essa parte aqui frontal? Agora, se eu diga, não passou rapidamente? Agora, se eu digo assim para você, ó, eu vendo sapato eu vendo um sapato que é macio, confortável, à prova d'água, durável e que vai deixar você sempre ereto, em pé, ele não vai... Peraí, Adelaudo, que sapato é esse que você vende? É o quê? Já não ficou confuso? Ficou, porque são muitas coisas para um sapato, entendeu? É normal isso. Pois é, são todas coisas boas? São, mas não importa. Então, a sua linguagem tem que ser afiada. Então, são as recomendações que eu diria inicialmente para você, como posicionamento e ficar posicionando. Você precisa ficar batendo nesse posicionamento o tempo todo. Não adianta você falar isso uma vez só. Você tem que falar o tempo todo que seu sapato é macio e confortável. O tempo inteiro nas redes sociais, senão as pessoas vão esquecer de você e vão encontrar outro sapato macio e confortável. Com certeza, muito bom, muito interessante esse exemplo, bem didático, né? Mas agora conta pra gente, em que momento o empresário precisa se preocupar mais em posicionar a empresa para ter mais lucros, né? Tem alguma debilidade que ele vai enxergar, caraca, eu preciso que minha empresa se posicione melhor no mercado. Quando que ele precisa enxergar isso? O ideal é que ele, quando abre a empresa, já abra com esse negócio na cabeça, né? Quer dizer, estou abrindo a minha empresa. Você vai fazer o quê na sua empresa? Eu sou uma empresa de novo, né? Vamos pensar outra empresa aqui. Eu sou uma empresa que vende material de construção. Eu sou uma empresa, tem vários alunos nossos que têm empresas de material de construção. Tá bom, e qual é o seu diferencial? Porque tem um monte de empresas de material de construção. A gente falou de um aluno, não foi? Que o diferencial dele, ele nunca atrasa a entrega. Isso é bem claro. E quantas empresas de material de construção dizem que vão entregar e entregam, né?
em várias empresas que fazem isso. Ele disse que nunca atrasou a entrega. Então, quando você abre a empresa, você já deveria pensar no seu diferencial. Mas aí tem um detalhe, sabe, Matheus, importante, que você não vai acertar na primeira vez esse posicionamento. É muito difícil. É algo que você vai calibrando, você vai ter um posicionamento, às vezes não vai dar certo, vai continuar amplo, porque você não conseguiu dizer não para tudo que você deveria dizer, e aí você vai afiando ele, ó, afiando, né, deixando ele mais específico, mais claro, e vai ter uma hora que ele vai ficar bem claro. Então, ter isso em mente, mas não ficar preso a esse posicionamento inicial e ir mudando, arredondando, né, a gente pode usar essa palavra ele, ao longo do tempo. Federaldo, me diz uma coisa, onde é que os pequenos e médios empresários mais erram quando eles tentam posicionar a empresa deles, né? Assim prejudicando o lucro deles? Veja, é fácil responder essa sua pergunta, viu? A gente falou várias vezes dela aqui, não consegue dizer não. Ele quer se posicionar, mas não consegue dizer não. O empresário olha para mim espantado e diz assim, eu conversei com um empresário um dia desse que tinha um restaurante no interior, eu não lembro agora se era de Minas, e aí ele me disse assim, eu vendo pizza, eu vendo filé, eu sou bom em filé, eu vendo salgado, eu vendo bebida, eu vendo salgadinho, eu vendo pastel, eu vendo. Eu falei, mas e você é bom em quê? Não, eu sou bom em tudo. Eu digo, não dá para ser bom em tudo. Em alguma coisa você deve ser melhor. Aí ele falou, talvez em pizza seja melhor. Primeiro já começou errado, ele faz um monte de coisa, né? Imagina, eu sabe do interior, ele faz milhões de coisas. Aí eu perguntei para ele, é pizza, né, que você vende, você faria melhor? Ele falou, quantas pizzas você faz? Ele falou, eu tenho umas 40 tipos de pizza. Eu falei, 40? Uma empresa pequena. Pois é. Aí eu falei para ele, você tem que reduzir para 10. Ele olhou para mim assim, espantado, mas como reduzir para 10? Se a pessoa chegar aqui e me pedir pizza de milho, aí eu falei para ele, quantas pizzas de milho você vende por semana? Ele falou, talvez umas 10. Por que você está vendendo pizza de milho? Então, entende? Esse não consegue dizer não, e quando ele não consegue dizer não, quer fazer de tudo, ele não tem um negócio lucrativo. As pessoas não fazem fila na porta dele, porque ele faz de tudo, entendeu? Tem que ser específico, tem que saber dizer não e ser especializado em algo. Você tem aqui a sua empresa, né, que é a empresa lucrativa, uma empresa de ensinos que ajuda a trazer lucratividade para os seus clientes, né, para empresários. Dentro desse ramo de ensino, você provavelmente tem algum empresário que através dos seus ensinos, se posicionou e trouxe mais lucratividade para a empresa dele. Você pode citar algum cliente que já te passou já fez isso, já teve um posicionamento que mudou a lucratividade da empresa dele? Sim, tem vários casos assim, mas esse caso, Matheus, é fresquinho, acabou de sair do forno. O que é sair do forno? É porque eu entrevistei esse empresário, a gente entrevista os empresários quando eles atingem resultados mais relevantes, né, para que eles inspirem outros empresários a mudarem a vida deles. E ele tem um restaurante em Taubaté, que é interior aqui de São Paulo, chama-se Afonso. Estou falando o nome dele, de tudo, porque está lá entrevista no canal do YouTube. E quando ele entrou no método, né, Gestão 365, ele já tinha um restaurante. O diferencial maior do restaurante dele é que ele vende mais, até hoje ainda é assim, por delivery do que no presencial. Ele tem também um salão, mas ele vende mais no delivery. Então, esse era o diferencial maior dele. Ele me disse claramente. O meu diferencial é que eu vendo mais por delivery. Eu falei para ele, Afonso, isso não é suficiente para você ter mais do que lucro e dinheiro em caixa. Você vender mais não é suficiente. Mas como assim não é? Você tem que, dentro do delivery, ter um diferencial marcante. E aí foi com ele, né, ele ficou pensar, e ele criou um diferencial que tem relação com a entrega. Ele também não atrasa, ele atrasava antes, ele agora passou. Lembra que eu falei, não adianta você só dizer que você faz, né? Você tem que fazer. Então, ele preparou esse anúncio para o mercado, esse posicionamento para o mercado, onde ele ia comunicar para o mercado que ele não atrasaria mais nenhuma entrega de delivery, e ele começou a se estruturar com motoboys e outros esquemas, divisão dos prazos por bairro, né? Quer dizer, nem todo bairro entrega em 10 minutos, tem bairro que ele entrega em meia hora, que são bairros mais afastados, mas entrega em meia hora. O importante é isso, ele não atrasa, mesmo no bairro mais afastado.
E aí, depois que ele criou esse posicionamento da empresa, hoje ele é uma empresa que ele diz isso claramente, eu não atraso as entregas, ele diz, ele determina, né, o prazo de entrega para cada bairro e ali ele não atrasa, não atrasa, né? Esse é um posicionamento muito forte dele. Para você ter uma ideia, ele, em 30 dias, em um mês, ele dobrou o faturamento. Ele dobrou. E quando ele me contou isso na entrevista, eu perguntei para ele, mas como assim, Afonso? Porque eu próprio, né, fiquei incrédulo, né? Disse assim, não é possível. E, né, quem está nos ouvindo aqui pode também ter essa visão, né, Matheus? Mas não é possível. Eu fiz essa pergunta para ele, aí ele me explicou, do jeito que eu estou dizendo aí, porque eu criei um posicionamento, ele até brincou, ele diz assim, eu ouvi alguém dizendo, sou eu, né, que eu tinha que ter esse posicionamento, então, a lucratividade dele aí não foi em 30 dias, o faturamento cresceu em 30 dias, e ele disse assim para ele mesmo, o que aconteceu? Porque ele próprio ficou sem saber depois o que tinha acontecido. E a lucratividade, ele saiu, depois do método, depois do posicionamento, ele saiu de uma lucratividade média de, eu posso errar aqui nos números, mas no geral, saiu aproximadamente de 6, 5%, passou para 17, 16% e foi para 27, 28%. Ele triplicou a lucratividade. Por quê? Por conta do posicionamento. Ele tinha um motoboy, quando ele começou no método, sabe quanto ele tem hoje? Tem 10. No final de semana, ele chega a ter 20 motoboys. Então, é milagre isso? Não, né? É um posicionamento muito firme. Então, mostra quanto é poderoso, né, o posicionamento para tornar a empresa mais lucrativa. Muito interessante, muito maneira essa história dele. Agora eu queria que você me dissesse, né, o que muda, assim como mudou a lucratividade da empresa do Afonso, né, o que muda na vida do empresário quando ele segue esses passos que você nos ensinou aqui, né? Quais os sentimentos que ele experimenta quando ele posiciona bem a sua empresa? Conta pra gente. Veja, um posicionamento igual, primeiro assim, Matheus, quando a gente é igual a todo mundo, né, parece que você tem um sentimento muito bom, né? Eu sou igual a todo mundo, né? Quem que quer ser igual a todo mundo? Ninguém quer ser igual a todo mundo. A gente quer, faz parte da nossa natureza como ser humano, ter um diferencial, né? E eu acho que isso é a primeira coisa. Segundo que, quando você tem um posicionamento diferente, você tem uma vantagem competitiva diferente. Eu gosto muito de usar os exemplos do Aikido. Eu treino Aikido, né? Você sabe disso, quem me ouve sabe também. E é uma arte marcial, é uma arte de defesa, ela não tem ataque, ela só tem defesa. E o Aikido, como outras artes marciais, a maneira com que a gente se posiciona, vou mostrar aqui assim, ó, a maneira com que a gente se posiciona cria um diferencial para o bem ou para o mal na hora da gente se defender de um ataque. Então, se eu me posiciono assim de frente, ó, estou falando de posicionamento físico para a gente entender isso melhor. Se eu me posicionamento assim de frente, eu estou olhando para você de frente, eu estou mais sujeito a ser atingido, né? Porque eu estou aqui, ó, de frente. Então, a gente não se posiciona de frente, a gente se posiciona meio de lado, assim, ó, eu estou em um posicionamento que eu estou menos sujeito a ser atingido, eu não estou com o corpo aberto. Então, eu tenho o quê? Uma vantagem aqui em relação a quem vai me atacar do que se eu tiver com o peito aberto. Uma empresa que está com o peito aberto assim, sabe, igual a todo mundo, ela está mais sujeita a ser atingida, não por um agressor, mas por um concorrente que vai atingir ela ali. Tá? Então, eu me sinto mais seguro hoje quando eu tenho um posicionamento, quando a minha empresa se posiciona de maneira tão forte, né, e tão exclusiva no mercado. Ficou claro isso aí? Ficou super claro, muito bom. E, claro, né, tendo um bom posicionamento, mais lucro para o negócio. Perfeito, Matheus. Essa que é a nossa finalidade, falar de assuntos que levem a aumento de lucratividade e dinheiro em caixa. Nada mais que não leve a isso. Muito bom. Bom, infelizmente, nossa conversa de hoje fica por aqui, né? Nosso podcast de hoje fica por aqui. E eu te convido a curtir aqui, se você gostou desse episódio, curte aqui e envia para seus amigos empresários para trazer mais lucro para eles também. Bom, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.